Relato 1. A casa que só aparece à meia-noite. Lívia tinha apenas 16 anos quando ouviu pela primeira vez sobre a tal casa. Diziam que só surgia numa rua específica do bairro, sempre à meia-noite, e desaparecia ao primeiro raio de sol. Curiosa e cética, decidiu investigar. Pegou sua velha câmera e saiu sozinha pela Rua das Amendoeiras às 23h50. Caminhou em silêncio, sentindo o vento gelado que parecia cortar a alma. A cada passo, os sons da cidade iam sumindo, até restar apenas o som de seus próprios sapatos no asfalto. Às 0h em ponto, algo mudou. No meio da rua, entre dois prédios que ela jurava nunca terem espaço entre si, apareceu uma casa azul acinzentada. Era alta, de 2 andares, com janelas cobertas por cortinas escuras e uma varanda que rangia ao vento. Não havia cerca, nem jardim. Só o caminho de pedras levando até a porta entreaberta, onde uma luz fraca escapava pelas frestas. O coração de Lívia martelava, mas ela não conseguia resistir. Subiu os degraus, câmera em mãos, e entrou. O interior cheirava a mofo e algo que lembrava carne queimada. A mobília era antiga, coberta por lençóis manchados. Um relógio de pêndulo marcava exatamente meia-noite. Então, ela ouviu passos no andar de cima. Lentos, pesados. Um chiado sutil começou a ecoar pela casa, como uma interferência distante. "Você está no caminho errado", murmurou uma voz fina, quase infantil. Lívia correu, mas a porta havia sumido. Tudo girava. As paredes pulsavam. Figuras sem rosto espreitavam pelos cantos. Tentou gritar, mas sua voz não saía. Foi quando desmaiou. Acordou deitada na calçada, às 6h da manhã. A casa havia sumido. A câmera estava ao seu lado, mas com todas as fotos em branco, exceto ela mesma, diante da casa, e atrás, uma figura alta, de rosto completamente branco, parado na porta. Desde então, ela nunca mais voltou ao local. Mas em noites sem lua, jura ouvir batidas na janela. Sempre à meia-noite. Relato 2. O elevador sem botões. Carlos era segurança noturno de um prédio comercial no centro da cidade. Todas as madrugadas eram iguais, ronda pelos andares vazios, café morno na guarita e o silêncio cortante das 3 da manhã. Mas naquela noite, algo estranho aconteceu no elevador principal. Ele estava no térreo quando viu a porta abrir sozinha, sem ninguém chamar. Curioso, entrou. Queria checar se havia alguma falha mecânica. Lá dentro, notou o detalhe mais estranho: não havia mais botões. Nem de andares, nem de emergência. Só um espelho embaçado ocupando toda a parede do fundo. Quando tentou sair, a porta se fechou com violência, e o elevador começou a descer. Mas o prédio só tinha 5 andares. Desceu, 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 por longos minutos. Carlos começou a gritar, bater nas paredes, mas tudo que ouvia era o som de cabos tensionando. Até que finalmente parou. A porta se abriu. O que viu não fazia sentido. Um andar subterrâneo, iluminado por luzes esverdeadas e piscantes. O chão era de concreto rachado, e as paredes tinham marcas de mãos impressas de dentro para fora. À frente, um corredor sem fim. Ele tentou usar o rádio, mas só ouvia um zumbido e uma risada baixa. Então, passos ecoaram do corredor. Não eram humanos. Eram secos, quebradiços. Como patas de galinha em piso de mármore. Algo se aproximava, mas Carlos não quis ver. Correu de volta ao elevador. Quando entrou, o espelho do fundo já não refletia mais nada. Mostrava apenas uma rua desconhecida, à noite, sob uma chuva constante. Carlos encostou na parede e fechou os olhos. Quando abriu, estava deitado no chão do saguão do prédio, ofegante. O relógio marcava exatamente 3h33. Desde aquele dia, Carlos não pega mais elevadores. E ninguém acredita quando ele diz que, às vezes, à noite, o espelho do banheiro da guarita embaça sozinho, com uma palavra escrita do lado de dentro. Desça. Relato 3. A criança na encruzilhada. Rodrigo voltava de bicicleta do treino, já era noite, e a estrada de terra estava deserta. Morava no interior, onde as casas eram afastadas, e a única luz vinha de seu farol enferrujado. A mãe sempre dizia para ele evitar a encruzilhada depois das 7.
Tem coisa ali que não é pra gente ver, meu filho, dizia ela, sempre com medo no olhar. Mas naquela noite ele esqueceu do horário. Ao se aproximar da bifurcação, viu uma criança parada no meio do cruzamento. Estava de costas, imóvel. Vestia um macacão branco sujo de terra e lama, e não se mexia nem com o vento. Rodrigo parou. Ei! Tá tudo bem? Perguntou. Nenhuma resposta. Desceu da bicicleta e se aproximou. Tá perdido? Nada. Quando estendeu a mão, a criança virou-se. O rosto não tinha boca, nariz, nem olhos. Apenas uma pele lisa enrugada, como um pano molhado esticado sobre um crânio. Rodrigo deu um passo para trás, mas a criança começou a segui-lo. Silenciosa. Sem emitir som algum. Os pés deslizavam pela terra, deixando marcas escuras, como cinzas queimadas. Ele correu. Montou na bicicleta e disparou, o mais rápido que podia. Mas por mais que pedalasse, a encruzilhada não acabava. As árvores ao redor pareciam as mesmas. As marcas da roda se repetiam no chão, como se estivesse preso num ciclo. Foi então que olhou para trás, e ela estava no bagageiro. Sentada. Rígida. O rosto agora tinha olhos, negros e fundos, como buracos no nada. E chorava. Lágrimas grossas, pretas, escorriam sem parar. Rodrigo gritou e fechou os olhos. Quando abriu, estava na frente de casa, jogado no chão, com a bicicleta tombada ao lado. Sujo de barro e folhas. A mãe correu até ele, assustada. Disse que ele estava sumido desde o entardecer e já era quase amanhecer. Rodrigo nunca mais passou pela encruzilhada. E em toda lua nova, ele acorda suando frio, ouvindo batidas na janela. 3 vezes. Sempre 3. E um sussurro. Se você gostou dessa história cheia de mistério e ação, inscreva-se no canal Contor para mais histórias incríveis. Lá você encontrará aventuras eletrizantes, criaturas lendárias e muito mais sobre o mundo dos games mobile. Não perca tempo, junte-se à nossa jornada e venha explorar um universo de contos épicos. Se inscreva agora!